São pessoas que conviveram, que viveram tudo isso e que hoje em dia também fazem assim, mas eles são também pessoas muito especiais, né? Cada um com Uhum. sua qualidade. É, E eu acho que são pessoas que tinham esse sonho, essa vontade também de Uhum. fazer junto, sabe? Certo. E eu acho que é isso que ajudou, mas foi uma necessidade, assim, ter tido mais colaboradores não foi algo pensado estrategicamente, olha, Sim, eu quero ter 1.000 alunos daqui 2 meses, então vou fazer isso. Que nada. Foi sim. porque estava chegando mais aluno, a gente queria atender, Uhum. vamos colocar o professor aí. Colocava o professor, o cara nem tinha treinamento, nem sabia o que era treinamento Caramba, direito. mano! Meu, era loucura. Daí, nem sabia, nossa, era meio confuso, era meio bagunçado. Só que nessa bagunça toda, os que pegavam a essência do negócio gostavam e ficavam. Daí tinha o pessoal que falava assim, cara, isso não é pra mim, não gosto, não quero trabalhar assim. E que bom, e cada um segue sua vida e tá tudo bem. E foi legal também, porque daí, porque talvez não teria crescido dessa maneira, se não tivesse sido assim. Exato, então, igual o Marcelo Germano ele fala, ele dá até um exemplo, né? É normal uma criança usar fralda com 3 anos? Ah, até aí é normal. E quando chega no 1 ou 2 anos? Bom, aí já tá começando a... Tem que começar a analisar. Agora, uma criança que de 5 anos usa fralda, cara, aí já é meio que patológico, né? Então, o que que acontece? Lá atrás, então você dava os cursos, começou a trazer as pessoas pra te ajudar, mas do seu jeito, não tinha nada de pensamento de crescimento, nada disso. Não. Tipo, cara, vamos colocar as pessoas. Só que chega uma hora que não dá pra você ficar usando fralda, porque chega uma hora que a empresa ela tem o comportamento de uma criança que usa fralda de 5 anos, né? E continua isso fazendo isso ao longo do tempo da empresa. E acaba não tendo resultado. Só que o bacana que eu enxergo de você é que você desenvolveu isso com a sua equipe, e nisso você fala, poxa, agora eu preciso desenhar um processo. Agora eu preciso fazer com que esses processos, as etapas, sejam replicáveis para as outras pessoas. E aí você começou a pensar em escala, né? Eu acredito que seja mais ou menos dessa forma. Sim, sim. Depois de... Quando a gente abriu a primeira unidade, que foi em Garatá, né, daí foi totalmente diferente, né? Aí o amador, assim, saiu de cena para uma coisa mais profissional, né? Assim, eu estava um pouco mais maduro, mas a equipe também estava mais madura. E minha equipe mais madura exigia muito de mim também, porque da equipe madura, ela fala assim, pô, Jeff, mas cadê o processo aqui? Eu não sei o que tem que fazer. Nossa. Então tem essa cobrança também da sua equipe. A sua equipe faz com que você se desenvolva. E até hoje faz. Direto a gente em reunião fala assim: não, mas nós temos que desenvolver isso, a gente tem que ficar mais profissional aqui e ali. Então a gente acaba se desenvolvendo quando a gente tem uma equipe que quer crescer. Isso daí a gente teve a sorte É, de ter também, né? é. Uma equipe muito boa que queria crescer. E daí a gente, de repente, só pra terminar essa questão de Garatá, em Garatá, só pra vocês terem uma ideia, para eu ter 200 alunos em Santa Isabel, demorou mais de 5 anos a primeira unidade. Em Garatá, em 1 ano, nós tínhamos 200 alunos. Então é bom ser mais profissional, né? Se você quer Uhum. resultado, é muito bom. Eu comecei do jeito todo errado e dei certo. Foi sorte, talvez, um pouco de sorte aí. Foi um Cara, pouco de vontade com sorte, né? sim. Sim. Né? Vontade, daí sorte na hora, né? Tá preparado na hora certa foi bom. Mas com o Igaratá foi diferente. Foi uma coisa mais profissional que ajudou muito. Acho que estar preparado, fazer uma coisa mais profissional ajuda sim. Falar assim, Uhum. ter conhecimento, você buscar, você não desistir, com certeza ajuda. Você Show. falou diversos pontos, Jefferson, que eu percebo que alguns empresários acabam errando na hora de criar equipe, ou tem dificuldade de criar equipe, que é colocar uma barreira entre dono e colaboradores. Achar que são pessoas totalmente diferentes na hora de fazer uma tarefa ou na hora de conversar sobre um assunto. Até mesmo esse ponto que você falou. Tipo, quem alavanca o dono, o fundador da empresa, é os colaboradores. Se você não tá alavancando, tá indo tipo sozinho para frente, significa que você tá deixando as pessoas para trás. Então olha para elas, faz elas desenvolverem, que automaticamente elas vão te empurrar para cima. Porque alguns não veem essa união, né? Tipo, aqui dentro mesmo da U-Box a gente defende isso. Eu quero que todo mundo seja muito foda, muito bom, muito melhor do que a gente, porque É. isso que vai levar a gente para cima, né? Exato, e tem até uma frase também que eu falo com o Rafa, e com a equipe, que a liderança não significa que você se importar com o outro, mas se importar com o que importa para o outro.
Essa eu acho que é uma das grandes sacadas que a gente pode ter nessa questão da liderança, e eu vejo que você fez muito isso na Discover. Tanto que no começo, quando a gente se conheceu, a gente começava a bater um papo, eu sempre falava, ô Jefferson, cara, eu admiro demais a forma que você trabalha na Discover, a forma que você envolve essas pessoas, a forma que quando você entra na escola, cara, você já é impactado. Você recebe, assim, o atendente, o colaborador, cara, te recebe, assim, cara, com brilhos nos olhos, sabe? Querendo conversar. Então, assim, aquela proposta que a Discover, ela fala assim, aprender de uma forma divertida, realmente tá na proposta de valor de vocês, e você conseguiu colocar isso em todas as áreas da Discover, né, cara? Então, assim, parabéns, e eu sempre falo isso pra você, né, cara? Admiro demais. Isso eu sinto que é uma cultura muito forte que você conseguiu implementar lá. E como que você fez as pessoas abraçarem tanto a marca, tipo, a camisa, o significado? Não é a marca por marca, mas o significado disso tudo. Sem de aprender se divertindo, né? Essa questão. Eu acho que a Discover, ela começou desse jeito que eu falei, meio desorganizada, mas a gente tinha um propósito e a gente quer entregar algo de qualidade. É algo que a gente sempre se importou, mas que fosse divertido. Uma vez me perguntaram, como que você foi parar de ser professor de inglês? Aí eu respondi assim, cara, eu tive um professor lá no passado que eu gostei um pouco assim, mas eu falei assim, cara, inglês é legal, mas poderia ser divertido, né? E daí eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, nossa, eu quero dar um dia aula, mas eu quero que essa aula, né, quero ensinar as pessoas, mas quero que as pessoas se divirtam, né? Quero que aprenda se divertindo, quero que seja algo bacana. E isso era o meu lema, assim, quando comecei. Eu queria que a aula fosse engraçada, divertida, a galera tinha que levantar, tinha que dar risada. Tinha que ter coisa, tinha que ser gostoso. Eu queria que as pessoas quisessem estar ali, né? Que o adolescente chegasse ali e falasse, mãe, me tira tudo, menos do inglês. E isso daí começou a virar verdade, de repente, assim, as pessoas começaram a falar assim, cara, eu gosto muito de fazer inglês, gosto muito de estudar inglês. E daí a gente começou com, quem são os membros da equipe que hoje são líderes? São pessoas que foram meus alunos. São pessoas Caramba, cara. são pessoas que viveram isso lá atrás, né, né, a Mariana era minha aluna e ela via isso daí, daí ela replica isso, assim como o Danilo, assim como a Isabela, eles também têm isso, né, como... Eles também pegaram isso. Eu falei alguns nomes aqui, porque são pessoas que são líderes, mas tem um monte que tá lá. São várias pessoas, ótimas pessoas que estão lá até hoje, que dão aula e tem isso tem que ser divertido. Eles pegaram isso. O Marcos, por exemplo, o Marcos está com a gente há muito tempo. E ele dá os alunos adoram ele, os alunos amam. E ele também tem essa pegada de dar aula, mas ele quer que as pessoas se divirtam, porque ele teve, né, dei aula durante a vida inteira para ele. Hoje em dia eu não dou mais aula, né? Mas eles dão aula para outros alunos que também pegaram essa essência de que tem que ser se divertindo. Daí quando eu pego alguém para ser membro da equipe, um ex-aluno, vai dar certo. Eu já tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Ele pegou a essência, ele sabe como funciona. E como nós trabalhamos com qualidade, eu sei também que ele vai falar inglês bem, por exemplo, se for no caso do inglês, né? Então a gente tem muito da questão de formar pessoas que vão trabalhar com a gente depois. Isso tem funcionado bastante Muito bom. também. E assim, Jefferson, falando em questão de liderança, o que você acredita que é um líder? Tipo, você encontra um líder no meio de uma população, você encontra ali as peças que nasceram diferente, ou normalmente um líder ele é lapidado, ele é formado? Ótima pergunta. Eu acho que existem alguns líderes que são, né, a palavra líder em si, que são natos, né, que tem uma facilidade enorme de fazer com que as pessoas o sigam, né? Tem algumas pessoas que são assim, nascem com essa facilidade, é natural. Na escola você já vê isso desde criança, né? Você vê que tem umas crianças que já são assim, né? São meio líderes ali. É muito bonitinho de ver. Mas tem alguns que já não, mas dá para lapidar. Eu acredito que dá para lapidar, principalmente a questões gerenciais da liderança, sabe? Porque talvez aquela pessoa ali não seja a pessoa mais líder, não nasceu com todas as características de líder, mas ela, em alguns momentos ali, talvez ela consiga ser até melhor líder, até porque ela é meio aquela pessoa que é gestora mesmo, que ela gere bem, que ela sabe dos números, que ela sabe o como fazer as coisas, porque tem líder também que é tão admirado e tudo mais, mas que na hora que o colaborador precisa, não é tão eficiente. Na hora que o cliente precisa, não é tão eficiente. Tem líderes assim também, que às vezes ele é líder, todo mundo vê como líder, mas não tem todas as qualidades gerenciais
digamos assim. Exato. E daí essas qualidades gerenciais dá para ser muito bem desenvolvidas. Todos nós podemos, né, Uhum. desenvolver eu acho, mas eu posso estar enganado. Entendi. Não, mas é legal, legal, cara, tipo, eu show. também tenho essa visão sobre liderança, que liderança depende muito do momento. Tipo, tem momento que o líder é liderado, tem momento que outras pessoas ajudam a equipe. Então eu não vejo o líder como uma posição estática, eu vejo ele como uma posição momentânea. Dependendo do caso, uma pessoa é líder. É claro que tem que ter um cabeça que reúne toda a informação do time, que é o líder ali onde as pessoas se reúnem para levar a informação. Mas nem sempre o líder lidera tudo. Eu Não, vejo isso que isso. você falou fez Verdade, todo cara. sentido. Ainda mais quando você trabalha com projetos, né? Hoje a gente tem trabalhado bastante com projetos na Discover também. Acredito que vocês fazem isso. Uhum. Daí você tá com um projeto novo, você talvez coloque uma outra pessoa pra liderar. Essa pessoa faz muito bem. Daí você, Exato. às vezes você olha assim e fala assim, caraca, tá fazendo melhor que eu. É isso mesmo. Foi assim que eu parei de dar aula, viu? Eu vi a molecada dando aula melhor que eu. Falei assim, cara, pra que eu vou dar aula? É, deixa o cara dar aula, Você dá aula, exatamente. meu. E isso, Jefferson, isso aí sim eu vejo o papel de um líder. Tipo, É. o líder é reconhecer que o outro faz aquela função melhor e deixar ele fazer. Deixar ele tomar frente. Não, fez todo sentido. Exatamente, porque o líder, ele tá ali pra servir, né? Ele tem que servir, ele tem que usar, tem que ser uma ferramenta pra que aquele liderado desempenhe a melhor performance dele, né? E assim, e o bacana, até o Eduardo que tá do outro lado ali, pessoal, ele entrou na posição de líder gestor aqui da nossa empresa, e é uma das coisas que eu falo, assim, pra ele, que ele tá desempenhando algumas funções que até é nova aqui pra ele, né? E aí a gente até brinca que a ideia é você entregar um projeto, você liderar as pessoas ali, mas entregar um projeto que não necessariamente você vai executar o projeto, você vai colocar a mão na massa. A liderança é você liderar as pessoas para atingir um objetivo, mas sem você colocar a mão na massa. E esse é o desafio. Sabe aquela brincadeira que tem nos Reels, nos Instagram? Que aí a pessoa fala assim, ó, duvido você colocar essa moeda dentro do copo, mas sem relar a mão, sem colocar a mão. Então é mais ou menos isso na questão da liderança. O saber utilizar as peças corretas para chegar a um objetivo comum, né? Mais ou menos isso aí. Show. Eu vejo muito de confiança, né? Que Exato. normalmente esse líder que coloca a mão quando o outro tá fazendo, é que ele não tem total confiança. Não tem. Então, tipo, nossa, ele vai errar. Ah, eu vou entrar no meio. Acabou de criar, igual você tava falando do Marcelo Germano, um bebê. Bebê. Tá quase ali conseguindo, você vai tirar na mão dele. Você tem que deixar ele errar um pouquinho. É claro que você tem que monitorar, mas você tem que deixar ele errar Ser um o pouquinho. conselheiro, né, nesse caso. Verdade, cara. Show de bola. E daí entra na parte de juventude, que o Marcelo Germano fala, que jovem normalmente erra muito. É. Só que o jovem, ele erra muito porque ele faz muito, ele aplica muito, ele tem muita energia para fazer. Show. Então, conforme ele vai errando, logo logo ele vai se tornar um adulto, ele vai se tornar um líder nato. Ô Jefferson, agora sim, cara, nessa sua trajetória de gestão de pessoas, formando ótimos gestores, etc., cara, qual foi o momento, assim, que você falou, poxa, isso aqui foi um momento bem, bem desafiante e você acabou, assim, passando, assim, superando isso, ou se você não teve, ou... Não, tiveram alguns. Tiveram alguns. Eu acho que lá no começo teve um momento, problemas financeiros mesmo. Até hoje em dia do treinamento financeiro foi um dos motivos foi esse problema, né? Eu misturava a pessoa, né? Eu precisava o Jeff com a escola, e daí chegava no final do mês, eu não tinha dinheiro, pegava dinheiro da escola, chegou um mês que eu não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz. Nossa, Aí Jefferson. foram cortar a conta de luz lá. Não, foi cortar mesmo. Cortar? A equipe foi cortar. Mano! Foi lá aqui em Santa Isabel. Foi lá cortar a conta, foi lá cortar a luz. Caraca. Chegaram pra cortar, e daí foi uma colaboradora minha, pegou e emprestou dinheiro. E a escola não... Nossa, não... até arrepiei aqui, velho. Pois é, pra você ter uma ideia, isso aconteceu lá no começo. Daí a gente vai aprendendo lições, né? Na vida, né? Como Nossa, vocês estavam mano. falando da questão da liderança. Porque a gente vai aprendendo, né? Conforme as coisas vão passando. A gente tem essa fase de adolescência do empreendedor, né? O empreendedor, de repente, é criança, né? De repente ele é adolescente também, de repente ele faz um monte de coisas que talvez não deveria estar fazendo. Uhum. É muito comum o empreendedor misturar a conta, né, a pessoa com o negócio, é muito comum na juventude, assim, é muito comum começar a gastar muito dinheiro, Uhum. muito comum. Daí daí ele quer mostrar que ele tá indo bem, né, empreendedor. Daí compra carro. Compra carro zerado. Daí compra um monte de coisa, daí vai morar numa casa muito melhor antes da hora.
né? A gente não fala que não, né, todo mundo, né? Você tem sim que ter conforto, né? É legal ter conforto, não tem problema. Só que às vezes a gente antecipa isso pro momento errado, e daí é onde a gente acaba tendo problemas. Foi o que aconteceu comigo. Esse foi um dos maiores desafios, o financeiro. Nossa, cara. E como que eu superei isso? Eu superei isso. Eu acho que a maior superação foi primeiro na mental, né? Mudar um pouco isso. E depois, quando o Dalma entrou, meu sócio. Quando o Dalma entrou, eu comecei a ter pro Labore, né? Daí, até então não tinha pro Labore, eu podia pegar dinheiro quando eu quisesse da empresa. Mas como que você fazia assim? Recebia os valores, o faturamento, e você, tipo, vou pegar um R$1.000. Vou pegar aqui um pouco aqui. Não acredito, meu. Era igual a gente lá no começo, mano. Vocês nunca fizeram isso? Vai dizer que não. Lá no começo eu fiz. Não,